too bad for the guys that haven't come in the theater. Porque a próxima palestra que a gente tem é matadora. Ele já está ali, ó. Ele já está ali. Não chamei ainda não, calma. Ele está ali, o cara está louco para entrar, sabe? A pessoa que está louca para entrar no palco, está louca para dividir, louca para compartilhar. Ele já trabalhou na Sambatec, trabalhou na Via 6, fundou a Rock Content. E ó o cara, meu. Ele é a maior referência do marketing de conteúdo no nosso país. E vai compartilhar com a gente uma pesquisa cuja profundidade jamais foi feita sobre o mercado de software as a service aqui no nosso Brasil varonil. Vamos receber com a salva de palmas Diego Gomes. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Bom, é muito especial estar compartilhando isso aqui hoje, que é uma... Eu sempre fui um cara muito antenado no mercado de SaaS. Eu sempre fui apaixonado por isso, estudo, gosto. E uma coisa que a gente sentia muita falta é entender como que esse mercado se comporta no Brasil. Essa pesquisa ela foi a primeira grande pesquisa do tipo feita no Brasil. Ela contou com a ajuda de muita coisa e eu vou compartilhar com vocês algumas das coisas que a gente descobriu. Bom, eu sou CMO e cofundador da Rock Content. Eu tenho um blog sobre software como serviço chamado SaaSholic. Essa pesquisa ela também contou com a análise da Juliana Ribas, que é a head de inteligência lá na Rock Content, e a Signal Hill e a Headpoint Ventures, que são fundos de investimentos. A gente também contou com o apoio de vários parceiros de divulgação. São empresas que ajudaram a gente a promover essa pesquisa para a gente conseguir um volume legal de dados. Eu queria deixar um muito obrigado para todos esses caras. Bom, essa pesquisa ela contou com 597 respondentes, dos quais 49% eram CEOs. Só para fim de referência, a pesquisa da Pacific Crest, que é a maior pesquisa sobre SaaS do mundo, ela teve 330 respondentes no ano passado. E eu vou começar contando um pouquinho de quem que são esses caras que responderam, qual que é o perfil da empresa de software como serviço no Brasil hoje. Das nossas empresas avaliadas aí, a gente tem quase 30% dessas empresas passando do seu primeiro R$ 1 milhão de ARR, ou Receitas Anuais Recorrentes. Nesse grupo da análise, a gente tem 10 empresas que faturam mais de 10 milhões em ARR, ou seja, 5%. E essa é a distribuição. Então, como vocês podem ver, a maioria das nossas empresas SaaS, elas ainda estão começando, mas a gente tem tido um volume considerável nas demais categorias. Um outro ponto interessante é que São Paulo é a casa de aproximadamente metade dessas empresas. Então, se você for olhar, São Paulo tem 47% das empresas de SaaS do Brasil, seguido de Santa Catarina e Minas Gerais, que é onde a gente fica. E, se você analisar isso por empresas que faturam mais de R$ 1 milhão por ano, São Paulo também é a capital do SaaS no Brasil, por volume de empresas com mais de R$ 1 milhão de ARR. Em segundo lugar, a gente tem Santa Catarina, que se tornou um polo, tem grandes empresas lá, como a ARD, como a Nelway, como várias outras. Minas em terceiro lugar, e depois a gente tem uma distribuição mais padrão. Outro ponto interessante é que a gente nota é que o nosso mercado de software como serviço, ele é um mercado jovem. Mais da metade das empresas que responderam começaram as suas atividades depois de 2013. Então, se você for olhar aqui, 71% depois de 2010, 21% na década de 90, 1% na década de 80, 4,9% na década de 2000. E se a gente olhar para o gráfico de empresas após 2010, a gente vai notar um crescimento no volume de empresas SaaS com uma sutil redução no ano passado. O segundo aspecto que a gente quis avaliar é o foco do negócio. Em quem que essas empresas estão focando, qual mercado, qual perfil de cliente, o que essas empresas estão realmente fazendo.
E para fazer essa análise, a gente começou com uma distinção entre dois tipos de SaaS. O primeiro é um SaaS vertical, ele atende uma indústria específica. Eu coloquei ali, por exemplo, a Kaord, que é um software de recomendações para o mercado de varejo online, para e-commerce. Ele foca nessa categoria específica. Do outro lado, eu coloquei a categoria de SaaS com foco horizontal. Eles atendem empresas em múltiplos segmentos, mas eles têm um departamento de foco. Então, a Rock Content, a Resultados Digitais, por exemplo, são empresas que vendem em múltiplos segmentos para departamentos de marketing. E se a gente for olhar, a distribuição entre esses dois grupos ela é bem similar, sendo um pouquinho superior no grupo de ofertas horizontais. E aí a gente foi analisar as empresas verticais. Qual que é o segmento que essas empresas estão vendendo? Bom, varejo é o segmento que mais compra SaaS, seguido por tecnologia, healthcare, indústria e manufatura. Já quando você olha o foco das empresas horizontais, os departamentos de foco dessas empresas variam bastante. Gestão e financeiro, ERP, é o grupo com o maior volume de compras, seguido de tecnologias de vendas e CRM. O terceiro grupo são as tecnologias de marketing. Um outro ponto que, para mim, era muito interessante avaliar é que hoje, se você olhar para o mercado americano, muito se fala do SaaS-Enabled Marketplace, que é uma empresa de software como serviço, mas que, para agregar valor, ela tem um componente complementar de marketplace. E a gente queria saber, dessas empresas, quantas % tem um componente de marketplace e se as empresas que têm um componente de marketplace, elas são mais bem-sucedidas ou não. Então, se a gente for olhar hoje, a gente tem 73% das empresas, elas são o que eu chamei de pure play, apenas SaaS, e 26% contam com um componente de marketplace. No caso da Rock Content, a gente é um marketplace que conta com mais de 5.000 produtores de conteúdo. Mas uma coisa interessante é que a gente não detectou nenhum padrão de correlação ou sucesso entre empresas com um componente de marketplace e crescimento de receitas, e também com velocidade de crescimento. Então, não foi inconclusiva a minha dúvida. Aqui é um exemplo, só para ver a distribuição dessas empresas nos ranges mais altos de faturamento, mas os dados, o dataset é bem pequeno quando a gente passa de 10 milhões ali para a gente ter uma validade estatística. Outra coisa interessante é que 81% das empresas vendem para PME e 33% para grandes empresas. A soma dá mais que 100 porque poderia escolher mais de uma opção. Então, claramente, o SaaS brasileiro ele foca hoje em empresas PMEs. O próximo aspecto que a gente quis investigar foi a taxa de crescimento. O quão rápida essas empresas estão crescendo hoje? Como que elas estão se comportando ano a ano? Então, a gente fez duas análises aqui bem interessantes. E a gente descobriu que 53% das empresas com mais de 1 milhão de ARR esperam crescer mais de 100% em 2017. Se a gente for dar uma olhada nesse gráfico, o mais escuro é o crescimento no ano passado, o mais claro é a previsão de crescimento para esse ano. Então, uma coisa bem interessante é que a gente vê um otimismo bem bacana para 2017, com 44% das empresas crescendo entre 100% e 300%, e 8% crescendo mais de 300%. O que é bem interessante, dado que a gente está falando de empresas que já faturam mais de R$1 milhão em receitas anuais recorrentes. Um outro ponto que a gente investigou e que também pode parecer óbvio, mas a gente quis comprovar, depois que você passa de 10, 20, 30 milhões, você cresce mais lentamente? Sim, claramente. Depois dos 10 milhões, apenas 30% dos respondentes conseguem crescer mais de 100% ao ano. Um outro aspecto interessante é que as empresas que focam em grandes empresas,
elas tendem a crescer mais rápido do que as empresas com foco em pequenas empresas. 57% delas cresceram mais de 100% no ano passado, e se você olhar para o grupo de alto crescimento é o verde-limão e o verde clássico ali. As com foco em grandes empresas, a gente tem 41% com expectativa de crescer mais de 100% e 15% com expectativa de crescer mais de 300%. Um outro ponto também que a gente quis investigar é quanto tempo essas empresas elas estão levando para atingir o seu primeiro R$ 1 milhão em receitas recorrentes. Então, uma coisa que a gente observou é que aproximadamente 13% das empresas chegam em 1 milhão de receitas anuais recorrentes em menos de um ano, mas a maioria das empresas leva de 2 a 4 anos para atingir esse marco de 1 milhão de ARR. O próximo aspecto que a gente vai cobrir aqui é sobre vendas e estratégias de distribuição. A gente perguntou para as empresas como que eles estavam distribuindo seus produtos, quais eram os métodos que eles consideravam mais eficientes, e a gente descobriu que Inside Sales já é o modelo mais adotado pelas empresas de SaaS no Brasil. A gente não tinha certeza que essa ia ser uma conclusão, mas a gente ficou bem impressionado de ver que ele já assumiu o principal papel. Hoje, 52% das empresas têm como Inside Sales como um modelo principal de distribuição, seguido por vendas em campo e vendas online. Outro aspecto que a gente quis analisar é o papel de de modelos de vendas das empresas de alto crescimento, as empresas que estão crescendo mais de 100% ano a ano. E a gente notou que, em primeiro lugar, Inside Sales é o método mais adotado, seguido por venda de campo e vendas self-service, em segundo lugar, empatados. O próximo aspecto é sobre lucratividade e componentes de custos dessas empresas. E uma coisa que a gente descobriu é que pesquisa e desenvolvimento, programação é disparado o maior custo das empresas SaaS, o que era de se esperar, seguido por vendas e marketing, e em terceiro lugar, atendimento e CS. Um outro aspecto interessante é que 58% das empresas gastam menos de R$ 1.000 para adquirir um cliente. Então, vocês podem ver aqui a distribuição de custo de aquisição de clientes por faixa de valor. Essa análise ela é bem maior e eu tive que cortar alguns dados para poder caber no formato da apresentação aqui. Depois eu vou liberar o relatório inteiro. Mas uma outra coisa que foi muito legal a gente perceber, que também é, de certa forma, óbvio, mas ficou claramente documentado, os aumentos de custo de aquisição à medida que as empresas crescem. Outro ponto bem interessante é a eficiência das empresas brasileiras nesse aspecto. Mais de 60% delas recuperam o CAC, o custo de aquisição de clientes, em menos de 6 meses. Então, se somar todos os custos de marketing, de vendas, de distribuição do produto, a empresa brasileira típica ela está recuperando esse investimento em menos de 6 meses. E o David Scott, que é provavelmente o cara que mais escreveu, ou um dos 10 caras que mais escreveu sobre SaaS no mundo, ele tem uma regrinha de ouro que ele fala: recupere seu CAC em menos de 12 meses. Então, eu achei bem interessante a gente ver a distribuição. A maior parte das empresas está recuperando o CAC em menos de 12 meses. E um outro aspecto interessante é, das empresas com mais de R$ 1 milhão em receitas anuais recorrentes, nenhuma delas leva mais de 12 meses para recuperar o seu custo de aquisição de clientes. Mais de 50% das empresas hoje têm valores de contrato anual inferiores a R$ 5 mil. À medida que as empresas crescem, esses números variam, e no relatório completo vocês vão ver mais informações sobre isso, mas a maior parte da empresa tem um ticket anual inferior a R$ 5 mil.
Outro aspecto interessante, mais de 50% das empresas SaaS brasileiras estão em break-even. Então, se você for dar uma olhada aí, a gente tem 50% das empresas em break-even, 22% vão estar em break-even em 1 ano e 17% em até 2 anos. Esse número eu achei bem interessante, porque, diferente do mercado americano, aqui as empresas tendem a ficar no fluxo de caixa positivo mais cedo, por uma série de motivos. Depois eu elaboro. E também vamos falar de outras métricas, alguns KPIs de SaaS que essas empresas acompanham. O LTV mediano no Brasil, o valor do cliente ao longo do ciclo de vida, ele está entre 37 e 48 meses. A gente usou mediana em vários aspectos do relatório para evitar que os outliers contaminassem a amostra. Mas se você for olhar, o grupo com maior volume de lifetime value é o grupo de 13 a 24 meses, mas a mediana dos respondentes está entre 37 a 48 meses. Uma coisa preocupante desse gráfico, e muito preocupante também, do próximo, é que 30% das empresas não mensuram o seu churn de receitas. Isso é uma coisa que é um pouco preocupante, digamos assim. E a mediana de churn mensal, ou seja, a mediana da taxa de cancelamento em receitas das empresas brasileiras, ela está entre 3% a 4%. Mas também é interessante notar que a gente tem um volume substancial de empresas, 18%, com churn negativo, empresas que estão crescendo através de vendas para a base. Outro aspecto importante, que também é a segunda regrinha de ouro do David Scott, mantenha a sua proporção entre o seu valor do cliente lifetime e o seu CAC superior a 3. Então, se você dividir o lifetime value do cliente pelo CAC, esse número deve ser maior do que 3. E as empresas brasileiras são impressionantemente eficientes disso, com 67% delas tendo CAC, essa proporção superior a 3. O David Scott ele estaria orgulhoso dos founders brasileiros. Um outro aspecto interessante, quando a gente fala de SaaS é relacionamento. A gente tem que estar falando com o cliente sempre, a gente tem que estar sempre próximo e resolvendo os desafios dele. E NPS é o Net Promoter Score, muitos de vocês devem conhecer. Ele mensura a satisfação de clientes numa escala de menos 100 a 100. Um ponto muito interessante é que nenhuma empresa com NPS menor que 30 passou do patamar de 10 milhões de ARR. Se você for olhar, a maior parte das empresas estão nos grupos superiores a 30. E tem uma correlação muito grande entre NPS e churn de receitas. Empresas que têm alto NPS, elas têm uma tendência muito maior de ter um churn de receita negativo. Então, na nossa amostra, que é o último grupo lá, empresas com mais de 70 em NPS, 43% delas têm churn negativo, comparado com 27 entre 51 e 70, entre 31 e 50, 22, e no pior grupo, apenas 14%. O último ponto que a gente quis investigar, e aí para fechar, como que essas empresas elas estão se financiando, elas estão captando recursos, em que valuation. A gente fez algumas perguntas indiscretas para esses fundadores aí, e a gente teve bastante sorte que tivemos muitas respostas. Uma coisa interessante, no Brasil, 71% das empresas SaaS nunca captaram nenhum investimento. Se você for olhar, apenas 28,6% delas já captaram recursos. E apenas 10% dessas empresas captaram mais de 10 milhões de reais. A grande maioria das empresas que captaram investimentos, elas captaram valores inferiores a 1 milhão de reais. Um outro aspecto interessante é a distribuição dos valuations no Brasil por múltiplos de faturamento.
Então, a maioria das empresas, a distribuição, ela está 9 empresas com um múltiplo até 4x, 7 empresas com um múltiplo superior de 12x, mas a mediana dessa análise, ela está no grupo de 6 a 8x, e onde a maioria dos deals aconteceram. 44% dos investimentos Série A no Brasil ficam em múltiplos entre 6 a 8x a receita anual recorrente da empresa. E uma coisa interessante também nessa amostra é que nenhum dos investimentos de série B ou C passou de um múltiplo de valuation, então múltiplo de faturamento superior a 6 vezes o faturamento, o ARR, desculpa. Então, para finalizar, alguns aprendizados, esse relatório ele é bem maior, tem bem mais dados que a gente vai estar compartilhando na internet depois, mas vamos lá. Inside Sales já dominou no Brasil e já é o principal canal. Entre o grupo que cresce mais rápido, Inside Sales é o método preferido. Então, essa é uma tendência que, às vezes, a gente vê founders preocupados com meu cliente quer uma visita. O Daniel da Salesforce falou uma coisa bem legal. A Salesforce está fazendo e conseguindo fazer isso aqui no Brasil e a maioria das nossas empresas também. Vendas por canais e vendas de campo também são métodos bastante eficientes e foram os 2 julgados mais eficientes pelos respondentes da pesquisa. Eficiência. A gente é um mercado que é eficiente. Provavelmente, por não termos um grande acesso a capital, 67% das empresas recuperam o CAC em menos de 6 meses e a grande maioria delas tem uma proporção entre lifetime value e custo de aquisição de clientes superior a 3. Go up market. Considere vender para empresas maiores. Essas empresas, as empresas que vendem para isso, tendem a crescer mais rápido. O bootstrapping ele é uma alternativa no Brasil. A gente tem ótimas empresas com ótimas taxas de crescimento que nunca captaram recursos. Se você for captar, é bom saber que os múltiplos ficam, a maioria, no range entre 4 a 8x o seu ARR. É óbvio que você quer mais, mas é bom ter essa referência. Tente manter as suas margens entre 70% e 80%. Essa é a mediana de margens de software como serviço no Brasil e é uma mediana eficiente. NPS alto, claramente, um NPS maior vai te ajudar a chegar no churn de receita negativo. Bom, eu queria agradecer todas essas empresas que nos apoiaram. Elas ajudaram a gente a revisar esse formulário, a divulgá-lo para as suas bases, para os seus parceiros. Então, eu queria de verdade deixar um grande agradecimento para todos. Eu queria agradecer todas essas empresas e várias outras que responderam esse questionário. Se você está aqui e respondeu, meu muito obrigado. Eu acho que esse benchmark vai ser muito importante para a nossa comunidade. E, por fim, quem quiser acompanhar e receber o relatório final quando ele sair, aqui estão os meus contatos. Assine a minha newsletter que você vai receber esses dados em primeira mão. Muito obrigado, pessoal. Muito legal, muito bom. Parabéns. Valeu. Perguntas? Perguntas da plateia? Você chegou a fazer um recorte nas empresas que passaram de 10 milhões de ARR? Quantas são bootstrapping, quantas são investidas? Nesse recorte? Eu não fiz esse recorte especificamente, mas inclusive eu vou abrir todos os dados para quem quiser mergulhar mais a fundo. Eu acho que é uma análise super interessante e dá um post de blog bem legal, inclusive. Sem dúvida. Por favor. Fala, Diego, tudo bem? Aqui é o Everton da Sambatec. Prazer. Tudo bem? Analisando os dados, né, a gente vê que a regra de ouro de CAC, retorno de CAC, a relação LTV-CAC, ela está muito boa. E esses números analisados, parece que estava na hora de pisar no acelerador e crescer muito a força de venda. E pelo crescimento que tem de ARR, não parece que é o cenário atual dessas empresas. Você acha que as empresas de SaaS brasileiras estão sendo conservadoras nesse investimento de crescimento da força de venda?
Eu acho que tem vários fatores que influenciam nisso, sim. Se você for comparar essas métricas do mercado brasileiro de crescimento com o mercado americano, lá as empresas crescem muito, muito mais rápido. O volume de capital que existe nesse mercado lá, ele é bizarramente superior. Aqui a gente não tem tanto capital acessível. Mas tem um ponto aí, é uma percepção pessoal minha, e não necessariamente traduzindo os dados. Eu também acho que muitos dos fundadores de empresas SaaS no Brasil são um pouco conservadores e tímidos na hora de escalar o seu marketing e vendas. Tinha perguntas em cima também, não? Por favor. Aqui, Diego. Paulo Gomide, Smartbot. Eu imagino, na verdade, duas perguntas em uma. Eu imagino que você tenha selecionado só empresas B2B, é isso mesmo? E segundo, a pergunta justamente é porque normalmente a taxa de conversão, a venda em si é muito mais suada, é muito mais longa, muitas vezes exige um setup inicial, no caso B2B, e no caso B2C muitas vezes não, e justamente e tem essa inversão no churn, né? Que em geral o churn rate em SaaS B2B é bem menor do que em casos B2C. Você concorda com isso? Se foi só B2B? A gente teve, eu não me lembro precisamente o número de empresas com foco B2C e que focam em indivíduos e não empresas. Essas empresas elas tendem a crescer mais rápido no começo e mais lentamente no final. Foi uma das coisas que eu notei. Essa análise de churn também é uma ótima análise para ser feita. A gente consegue fazer para identificar, porque com certeza o churn do B2C ele vai ser maior. Até se você for olhar, por exemplo, o churn dos caras que vendem para contas enterprise, ele tende a ser muito menor do que os caras que vendem para pequenas empresas. Eu não fiz especificamente com indivíduos, mas depois a gente pode fazer essa análise. Obrigado. Mais uma aqui embaixo. Diego, Caio do Elefante Verde, parabéns aí pelos dados. Que você acha, né, da correlação entre ter a necessidade do mercado brasileiro de ter um time de CS para suportar a implantação, onboarding e aumentar o LTV desses clientes? E também como é que você vê o impacto disso no crescimento? Bom, uma das análises que eu estou fazendo nesse momento é tentar isolar as top 10% das empresas por faturamento, velocidade para atingir os 10 milhões, e também as top 10% em velocidades de crescimento aí. E uma coisa que eu já dei uma observada é que os caras que crescem muito rápido, eles têm churns mais baixos ou churn negativo. Então, se você for olhar, investimento em sucesso de clientes já é o terceiro maior componente, e a gente está conversando aí com alguns parceiros, com o pessoal da SenseData e outros, para a gente fazer uma pesquisa especificamente sobre os impactos de investimento em sucesso de clientes e aumento em lifetime value. A gente quer demonstrar numericamente esse impacto, a gente já coletou bastante dados para isso. Em breve a gente vai ter novidades sobre isso. Oi, eu sou o Renato, sou do QPI, e eu queria saber se dentro dessa pesquisa vocês levantaram, dessas empresas de SaaS, quantas delas utilizam serviços de cloud com machine learning, inteligência artificial, ou se elas usam equipes de análise de dados, certo? Ou tem algum tipo de ferramenta que utilizam? Como fazem essa análise do que fazer com a plataforma? Quais são os gaps? Como melhorar o churn? Como eles tomam essas decisões? São equipes ou existem uma forma mais automatizada? A gente, infelizmente, assim, talvez até por questão de escopo mesmo, o formulário já foi bem grande, a gente não conseguiu entrar nesse lado de ferramentas e soluções usadas pelas empresas, não só em CS, Analytics, em nenhuma mesmo. A gente tem uma outra pesquisa lá na Rock Content, que chama Tech Trends, onde a gente entrevista mais ou menos 1.000 pessoas por ano, de diversos segmentos, que fala quais as tecnologias e soluções essas empresas estão adotando para resolver os seus problemas do dia a dia. Talvez valha a pena dar uma olhada depois. Diego, muito obrigado pela sua participação. Salve de palmas para ele. Obrigado por compartilhar com a gente esses dados. Obrigado. Muito legal, querido.